Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí, dia 31 de outubro de 2022, segunda-feira pós-eleição, uma eleição bastante acirrada, bastante polarizada aí, mas vamos ao que interessa do ponto de vista de mercado, certo? Então, se a gente acompanhar o Ibovespa hoje, percebam que, deixa eu só confirmar essa data aqui, exatamente, esse dia aqui que subiu praticamente 5,54 foi o primeiro dia pós-eleição, primeiro turno. A gente percebe que a volatilidade foi muito maior. Bom, vamos lá, em termos de volatilidade até que foi próximo, mas em termos de abertura e fechamento nós tivemos uma variação muito mais significativa e expressiva, né? 5,54. Dia de hoje, a gente teve aí um fechamento positivo para o mercado de 1,31%, sendo que logo nas primeiras horas do dia aí, assim que abriu o mercado, nós tivemos uma queda significativa, mas o mercado recuperou bem e fechou positivo ainda. Então, para aqueles que dizem que um cenário aí, pelo menos no primeiro momento em que se Lula ganhasse, o mercado responderia negativamente, vemos que nesse primeiro momento não, tá? Obviamente que existem ainda muitos caminhos a serem seguidos aí, a gente tem para o mercado, em termos de interesse, a principal questão é a definição do ministro que vai chefiar toda a parte financeira do Brasil, aí, que vai substituir o Paulo Guedes, né? E há ainda uma dúvida se esse ministro será de fato um economista ou se ele será político. Se fala em Henrique Meirelles, se fala em Rui Costa, mas ainda não se sabe, tá? O fato é que o que pode ter auxiliado nesse Bovespa ter fechado aí 1,31 de alta é o fluxo estrangeiro, tá? Então, nós tivemos uma boa entrada de dinheiro estrangeiro. Vamos ver como que isso vai se comportar nos próximos dias. Mas o fato é que, em termos de... Bom, nós tivemos até uma variação muito interessante. Nós tivemos uma mínima em 112 e uma máxima em 116, ou seja, 4 mil pontos aí para aqueles que gostam de operar índice futuro, e até mesmo o dólar, que tem uma correlação. O dólar abriu em alta também e depois fechou em queda, com uma correlação inversa, como acontece na maioria dos casos com relação ao índice. Mas aí nós estamos falando de índice futuro, né? Lembrando que o Ibovespa não é operável, né? Mas ainda assim, pessoal, se a gente analisar do ponto de vista gráfico, não perdemos aquele movimento nosso no longo prazo de irmos buscar os 130 mil. E se a gente buscar por projeções de FIBO, esse movimento aqui, eu diria mais próximo ainda, vou tentar fazer em cima desse último movimento aqui das últimas semanas aí, último mês, bem dizer, né? Nós temos o Ibovespa fazendo uma onda 1, fazendo uma onda 2 com retração em cima da média de 40 períodos e de 50%, mas ele volta, dando indício que teria uma onda 3, mas ele volta a fazer uma recontagem, o que nos leva a crer, então, que essa é a nova onda 1, uma onda 2 entre 50 e 61,8 de retração, tá? Bom, aparentemente o mercado furou a média de 40 e voltou a subir. Vamos ver como que se comporta nos próximos dias, mas o fato é que, se a gente estiver iniciando uma onda 3 aqui, nós temos, então, como uma projeção inicial, os 129 mil, e aí eu arredondo para os 130 mil, tá? Então, os próximos patamares aí de briga por Ibovespa se concentram aí na região dos 120 mil, aproximadamente, do ponto de vista gráfico, né? E antes dos 130 mil, né, nos 121 mil. E depois a gente vai buscar, aparentemente, os 130, tá? Obviamente que, lembrando que o mercado, ele vai sempre não todo num movimento só, né? Ele deve fazer correções aí nesse percurso. E
Olhando pelo outro lado, se o mercado vier romper essa média de 40 períodos para baixo com força e com volume, nós temos uma primeira resistência na região dos 109, 110 mil e buscando depois essa retração do movimento maior na faixa dos 95 mil, tá bom? Mas óbvio que a gente vai conversando e avaliando isso ao longo das semanas. O fato é que realmente o Ibovespa não responde efetivamente no médio e longo prazo às eleições, tá? Então, a gente tem alguns estudos, eu falei, já é a quarta, quinta vez que eu falo desse estudo do Rafael Figueiredo, do Rafi, da Eleven Financial, em que ele fala que ele avaliou desde 94 todos os anos em que tivemos eleições e comparou com os anos em que não tivemos, e a variação ela não foi significativa a ponto da gente falar que a volatilidade naquele ano foi por causa da eleição, tá certo? Então, a volatilidade se aplica nos primeiros dias aí, mas obviamente que depois o mercado vai precificar isso e assumir esse risco, tá? Bom, dito isso, vamos avaliar alguns papéis que eu acredito que já dê para a gente continuar a acompanhar, a compor a nossa carteira de swing, tá? Começando aí por Cogna, COG-N3, a gente tem um cenário bastante interessante, tendo em vista que ele, aparentemente, pelo menos no médio prazo, construiu uma reversão a partir do momento em que essa média de 40 períodos cruza a média de 200 períodos e engatou aí numa marcha de alta, tá? O dia de hoje, ele aparentemente fez um rompimento, vamos ver em relação a volume, aparentemente ele fez um rompimento significativo com bastante volume, pode ser muito por conta da eleição, afinal é um papel influenciado por isso, mas de qualquer maneira, nós tivemos um fechamento num doji, ou seja, praticamente no mesmo nível que abriu, ele fechou. Então, a ideia é que a gente acompanhe esse papel aqui, até para a gente aprender e ver se de fato isso faz sentido, esse tipo de análise. Lembrando que as análises que a gente faz aqui, elas são somente de cunho educacional, obviamente, mas vale a pena a gente acompanhar esse papel, afinal, o preço ele tem respeitado, desde aqui de começo de agosto, ele tem respeitado essa média de 40 períodos, e o último retorno à média que teve aqui, no final do mês agora de outubro, deu uma guinada aí, indicando que a gente até pode ter uma retração aqui, mas a gente deve buscar aí provavelmente essa região dos 3,93 aí, tá? Lembrando que faz sentido para aqueles que se sentem mais seguros acompanhar o movimento, principalmente a partir do rompimento dessa máxima aqui na faixa dos 3,50, tá? Vamos lá, Tupi, se a gente acompanhar também um papel influenciado aí pela eleição, e a gente tem também já há um tempo um pouco maior, desde maio desse ano, um rompimento da média de 40 sobre a média de 200 e o preço respeitando ela, tá? Principalmente desde que a gente teve aqui em começo de outubro, o preço rompendo, mas não conseguindo reverter a média. Então, é um papel que vale também acompanhar, principalmente se romper a máxima desse dia de hoje aí, ou seja, na faixa dos R$ 30,30, tá? Até porque ele vai fazer um pivô bem bonito se isso acontecer. Ele faria algo como isso daqui, ó. Então, a gente teria um movimento de compra nessa região e, eventualmente, um stop nessa região aqui, tá? Essa linha não ficou tão reta, mas, na realidade, seria algo como isso daqui. Ok? Mais para baixo, para ser mais preciso. Bom,
Além disso, a gente tem, vamos olhar home aqui, que também está num movimento bastante interessante, num cruzamento recente da média de menor para a média de maior, no movimento de lateralização, de encontro com a média, e novamente, no rompimento dessa máxima aqui, nesse dia de sexta-feira, né? Nós devemos ter aí na região dos 16,95 um bom movimento de compra, principalmente porque historicamente a gente vai trabalhar daí num bom vazio gráfico aí para buscar aí talvez no longo prazo os 25,45, mas obviamente que a gente vai avaliando por FIBO depois, ok? E por fim, mas não menos importante, CEMIG, que vem num movimento de alta, numa tendência bastante primária, bastante significativa de alta, e que aparentemente deixou um sinal interessante para a gente buscar aí essa compra, principalmente nesse movimento dos últimos dias, tá? Então, se a gente avaliar esse papel, eu acho que vale principalmente, até porque ele já veio buscar os 50% de retração, acompanhar esse papel, principalmente se ele romper a máxima de quinta passada, né? Ou seja, os 17,76 aproximadamente daria um bom movimento, até porque a gente provavelmente iria em busca desse topo aqui na faixa dos 19,70, tá? E também daria um bom ponto de entrada, um stop curto, tá? Então vamos acompanhar esse papel, principalmente porque a tendência é de bastante alta e para a gente também não ficar distribuindo a nossa carteira em infinitos papéis, vamos compondo ela ao longo do tempo, né? Vamos acompanhando principalmente esses papéis que a gente tem, esses 4 aí que a gente falou hoje, e vamos conversando aí. Esperamos que estejamos certos nas análises, né? A estatística nos favorece nesse sentido, principalmente porque a gente traz projeções de Fibonacci atreladas às contagens das ondas de Elliott. Falarei sobre isso em aulas futuras aí. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e vamos para cima aí, vamos ver como que o cenário financeiro aí, principalmente refletido pela renda variável aí, até porque a taxa de juros está num cenário de estabilidade, então a gente deve ter mais dinheiro migrando aí para o mercado de renda variável e investidor, pelo menos no dia de hoje, colocando bastante dinheiro aí. Vamos acompanhar. Beleza, pessoal? Um abraço a todos e até a próxima.